Você conhece essa vinheta? Vamos falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. É o nosso papo de toda terça-feira. Paulo Souto aqui comigo para responder a muitas perguntas essa semana, né, Paulo? Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo. Vamos falar sobre os trabalhadores brasileiros reais que não têm um cargo de vereador em Baía da Traição, que, portanto, tem problemas no dia a dia de trabalho. Não é isso, gente? Você que está em casa aí deve saber do que eu estou falando. Bora responder as perguntas? Vamos lá. Recebemos aqui muitas. Primeira do Guilherme Calani. Ele conta assim: sou representante comercial autônomo. No contrato de uma representada tem uma cláusula que eu não posso representar outras empresas que vendem os mesmos produtos. Essa cláusula não seria ilegal, já que eu sou um profissional autônomo? Em hipótese alguma. Todo contrato de representante tem esta cláusula. Tá tudo certo. Tá certíssimo. A empresa, se você quiser ser representante dela, se não, procure outra. Mas a maioria tem esta cláusula. Ah, então lógico. Não é algo... É lógico, é uma coisa justa. Você está vendendo dois produtos idênticos? Não é? Não deve. Não existe a concorrência, né? Tá Maria correto. José, ela quer saber, Paulo. Minha mãe foi costureira por 5 anos. Há 20 não exerce atividade remunerada e meu pai recebe 2 salários mínimos. Minha mãe não está inscrita em nenhum programa social. Quero saber se ela deve pagar o seu INSS pela alíquota de 5% ou de 11%. Patrícia, nós já levantamos muito problema na alíquota de 5%. Foi. Se ela quiser fazer o recolhimento da alíquota de 5%, tem que estar cadastrado no CAD único. Certo. E eu aconselho, procure o INSS para saber se ela preenche os requisitos. Entendi. Ou se não quiser, recolhe um de 11% que não tem problema nenhum. 11% é seguro, né? É né? seguro, sem problema. Agora, 5% você pode ter problemas no futuro. Tem que olhar aí. Pergunta de Ori Salles. Ele diz assim, Paulo, tem um amigo que teve 2 dedos amputados, requereu um benefício junto ao INSS e a perícia lhe negou, mesmo ele estando com a sua contribuição em dia. O que fazer num caso desse? Olha, ele pode procurar a justiça, mas não é um dedo amputado, 2 dedos. Apesar de nós sabermos que tem gente que se aposentou com um dedo amputado, Sim. né? Mas isso não significa que seja totalmente incapaz. Ele, provavelmente, a perícia do INSS entendeu que ele tem capacidade laborativa. Entendi. Ele disse que a contribuição está em dia, provavelmente ele é um profissional autônomo. Então, não teria direito ao auxílio acidente. O problema é este. Não tem direito? Auxílio acidente não, o autônomo não. Eita. Entendeu? Ele vai ter o quê? Ele deve procurar a justiça. Se ele entende que está impossibilitado de trabalhar, não tem mais condições, ele procura a justiça para requerer sua aposentadoria. E aí não é trabalhar do jeito que ele trabalhava, é trabalhar com qualquer coisa que o INSS qualquer coisa. entende. Olha, o aposentado por invalidez, ele tem que estar totalmente incapaz para exercer qualquer atividade de trabalho laborativa. Muito bem. Entendeu? É isso, Deuri. Veja aí o que aconteceu. Eumaci Silva da Rocha. A minha tia trabalha num hotel e ela tem direito a folgas semanais, sendo que na quinta-feira e uma vez por mês no domingo. Ela está com férias programadas e o gerente falou que ela não poderá gozar da folga do domingo, por estar próximo de gozar as férias. Se a folga do domingo está prevista para o domingo que antecede sua férias, ele não pode suspender essa folga, não. Folga é folga, né? Folga é folga. Se está previsto que aquele domingo ela teria direito à folga e começa as férias na segunda-feira, ela tem direito de folgar. Como ele não se pode fosse impedir. a férias fosse um favor e não um direito. E um direito do trabalhador. Oxe, peraí. A pergunta chega de Natal pra gente, da Caroline Câmara, que pode ser também a sua dúvida. A gente recebe perguntas de todo o país, porque estamos também na internet. E é assim, a minha empregada vai entrar de férias numa segunda-feira. Quando é que eu devo pagar essas férias? O empregado doméstico, quando ingressa em gozo de férias, ele tem que receber suas férias 48 horas antes de ingressar em gozo de férias. A Caroline acha, as 48 horas caem no sábado de antecedência, ela achava, por não ser um dia útil, ela não precisava pagar. O sábado não é considerado dia útil para esse tipo de pagamento. Certo. Deve ser pago até o sábado. Muito bem. Se pagou depois, pode ter consequência na justiça. Mais uma pergunta de fora, agora de BH, Farid Chamoni. Pergunta assim, a carteira profissional é assinada pelo esposo e o DAI, que é o Simples Doméstico, está no nome da esposa. Como devemos proceder para retificar essa situação? Patrícia, ele não precisa ratificar essa situação. Por quê? Porque o empregado doméstico, na Lei Complementar número 50, no seu artigo 1º, prevê que o empregado doméstico é aquele que trabalha para pessoa ou família. Neste caso, o empregado está trabalhando para a família. Tudo certo. Não tem problema algum. Pergunta que vem da nossa capital, Sônia Crispiano. Quer saber, sou funcionária de uma empresa que presta serviços a um banco. A empresa está exigindo que eu pague as 4 horas que o banco não funciona nos sábados. Isso é correto? Corretíssimo, porque ela trabalha para a empresa e não para o banco. A empresa pode. Como é uma prestadora de serviço, essas 4 horas pode prestar em outro local. Tem que cumprir esse expediente tem que cumprir aí. O horário de trabalho ela tem que cumprir. São a jornada de regimes trabalho. diferenciados. Ela não é funcionária do banco.
Gilvana Torinho, olha só a pergunta dela. O pagamento antecipado das férias de um empregado doméstico é obrigatório ou é facultativo? É obrigatório. O que é que significa esse pagamento antecipado? Quando o empregado doméstico ingressa em gozo de férias, ele tem que receber o salário do período das férias antecipado, acrescido de 1/3. Ele recebe o salário do mês que ele trabalhou, vai receber o salário do período das férias, que ele já não precisa trabalhar para receber, acrescido de 1/3. Agora, lembra o quê? Este empregado só vai receber salário daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses. Exatamente. Para todo mundo é assim, não só os o empregador domésticos. tem que pagar, porque se o empregado reclamar na justiça, ele vai ser condenado a pagar um dano moral. Olha aí. Tem várias decisões do TST nesse sentido. Não é bondade de patrão, portanto. Não. Próxima pergunta é da Célia Maria, aqui de João Pessoa. Contratei uma empregada doméstica que não quer que eu assine a sua carteira profissional porque ela vai perder o seu benefício do Bolsa Família. Olha, Paulo, essa situação. O que é que eu devo fazer? Qual que é a sua orientação? Esqueça essa pessoa, não contrate ninguém para trabalhar em sua residência por mais de 2 dias na semana sem assinar a carteira. Em hipótese nenhuma, não é Em hipótese aconselho- alguma. Em hipótese alguma. Bom é que Paulo, gente, é enfático, ele não deixa dúvida pra você, entendeu? Ele aconselha. Se você vai seguir, não sei, mas que é o melhor conselho e conselho de sempre, né, Paulo? Porque isso pode dar um problema lá na frente. Sério. Seríssimo. Muito obrigado pelas dicas, viu, Paulo? Mais uma vez por orientar aí patrões e empregados toda terça-feira com a gente aqui no Bom Dia. Você tem uma dúvida? Tem uma pergunta? Se preocupe não, a gente está aqui para te ajudar. Eu quero saber @cabobranco.tv.br ou @paraíba.tv.br. Até terça, viu, parceiro? Se Deus quiser. Até Até terça, lá. Patrícia. Te Boa semana espero, pra para você. você também.